E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explanar um pouquinho sobre comandos. Eu tenho notado aqui nos meus vídeos comentários de pessoas pedindo a explanação de alguns comandos. E nesse vídeo eu vou mostrar a funcionalidade de alguns comandos, como usar. E hoje eu trago o comentário do Diógenes Filho. Ele disse o seguinte: gosto demais dos seus vídeos, só gostaria que você expressasse os comandos que você digita. Muito obrigado. Então, não só ele fez essa pergunta, mas outras pessoas aqui do canal têm perguntado mais sobre os comandos. Essa distro é a Linux Mint, ou seja, uma distro bem fácil de usar, mas chega uma hora em que você precisa usar alguns comandos no Linux. Não tem como você usar Linux, mesmo a distro sendo praticamente toda a interface gráfica, tudo por meio do mouse da loja. Tem uma hora em que você vai sentir a necessidade e até mesmo a vontade de aprender alguns comandos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como funcionam alguns comandos aqui no Linux. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. E também para o Diógenes, agradeço pelo comentário. Ele prestando bem atenção, ele vai entender bastante sobre isso. Certo? Aqui eu vou abrir o terminal. E aqui no terminal é o seguinte, eu vou explicar para você como funciona os comandos. Primeiro, o comando sudo. Para quem não sabe, esse comando ele é um comando temporário de privilégio, ou seja, você utilizando o sudo, você não é necessário para instalar aquele aplicativo ou atualizar o seu sistema, se logar como root. Então ele te dá um poder temporário. Então a gente que usa Linux, nós usamos muito o comando sudo, justamente por causa disso, para não ser necessário você se logar como root. O sudo te dá esse poder temporário. Certo? Outro comando interessante é o apt. O comando apt ele é um comando bem interessante, porque a função dele é atualizar o sistema, instalar algum aplicativo e também remover algum aplicativo. O comando apt update, por exemplo, faz o que? A função dele é o seguinte, lembrando que aqui, como eu disse agora, você tem que estar como sudo. Você está recebendo aqui um poder temporário para executar essa função. Então, o comando apt update, por exemplo, ele informa para você se há atualizações disponíveis no banco de dados. Então, esse comando aqui é justamente para atualizar a lista do banco de dados. Listar as atualizações disponíveis no banco de dados. Se tiver alguma atualização, ele vai te mostrar essa atualização. Caso haja essa atualização, nós vamos passar para o próximo comando, que seria o sudo apt upgrade. Esse comando já vai fazer o que? Ele vai pegar esses pacotes que foram mostrados por meio do comando anterior e atualizar eles. Essa é a função. Certo? Você pode observar que ele já fez esse papel, ele já fez a função de atualizar os pacotes disponíveis no banco de dados, certo? O comando sudo apt install é bem interessante. Se você souber o nome de um pacote, de um aplicativo, ele vai fazer essa instalação diretamente do banco de dados. Só que se você não souber bem o nome do pacote, eu recomendo antes desse comando você digitar o pacote, o aplicativo, diretamente aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou digitar o Cafeine, mas eu vou digitar esse nome errado. Eu vou digitar assim. Se tiver correto, eu digitando esse comando, ele vai abrir. Antes disso, eu vou dar esse exemplo aqui. Eu vou colocar VLC. VLC. Olha só, eu abri o VLC. Por quê? Porque está instalado e eu digitei corretamente. Agora, eu vou digitar cafeíne, mas só que eu vou digitar errado. Cafeíne. Olha só a mensagem. Comando cafeíne não encontrado. Você quis dizer cafeíne. Tá vendo aqui?
Então, você acabou de descobrir o nome do pacote que você queria instalar. Então, no caso aqui, você já pode dar o comando sudo apt install Caffeine corretamente. Agora sim, certo? Você vai instalar o Caffeine. Caffeine é um aplicativo bem interessante. No tempo do Windows Media Player, ele era um concorrente direto, muito bom. Agora, se eu digitar novamente Caffeine, agora correto, né? Claro. Eu já vou abrir ele, ó. Certo, vamos limpar aqui. Isso serve para qualquer aplicativo. Se você não souber o nome completo ou a grafia correta, você pode fazer isso aí, que você vai descobrir o nome correto do aplicativo. Outro comando interessante é que muitas vezes você pode usar esse comando aqui para instalar um pacote. Só que acontece em raras exceções em que você não quer instalar o pacote, você só quer baixar. Então, no caso aqui, você tem que acrescentar aqui um "-d" e na frente install e o nome do pacote. Vamos dar o exemplo aqui do cat. Então, eu quero baixar o cat. Nesse caso, eu não quero instalar, apenas baixar. Esse comando faz isso. Vamos dar um enter. O comando está baixado, certo? Nesse caso aqui, eu havia baixado antes, então ele já praticamente já mostrou que foi baixado, mas beleza, baixou. A diferença aqui é o seguinte, você pode observar aqui, download online, ou seja, apenas baixou. O que você tem que entender aqui é o seguinte, esse pacote, esse aplicativo, ele não foi baixado na pasta download. Então, para a gente fazer a instalação desse aplicativo, nós temos que fazer o seguinte comando, vamos dar um sudo dpkg -i e nós vamos entrar na pasta var, use o tab para ajudar você, certo? Agora cache, agora apt e a pasta arquivos. Aqui nós vamos procurar por cat, vamos também usar aqui o tab, achamos o arquivo. Agora nós vamos dar um enter. Beleza. Agora se eu digitar cat, eu já vou abrir o cat, porque eu consegui fazer a instalação. Outro modo de você instalar, antes disso eu vou remover aqui o cat, para a gente fazer de outro modo, certo? Então sudo apt remove cat. Ok, vamos remover o cat. Ok, agora deixa eu limpar aqui. Outro modo interessante que nós devemos fazer para fazer essa instalação, um pouquinho mais difícil, mas que nós vamos conseguir, é entrar direto na pasta cd var, cache, apt, arquivos, e aqui eu vou dar um enter. Aqui eu vou dar um ls e você pode observar que esses são todos os aplicativos que foi baixado desse modo. Então, se você procurar aqui, ó, aqui no começo, como ele é a letra K, você vai observar que ele está aqui. Você viu que eu tive que colocar um underline na instalação? Porque se eu digitar só cat para instalar, eu não vou conseguir, porque o nome completo é isso aqui, ó. Então, aqui é o seguinte, sabendo que começa com cat underline 4 porcentagem, eu já sei o nome, aí eu completo com tab. Então aqui eu já posso novamente dar o comando sudo dpkg-i cat underline, completo com tab, enter. Ok? Novamente está aí o cat instalado, certo? Então esses são os modos de instalação de pacotes por meio do terminal aqui no Linux. Lembrando, como eu disse, o Linux Mint você pode fazer tudo isso sem usar o terminal, mas
não conheço ninguém e acho que nunca vou conhecer ninguém que usa Linux que não usa o terminal. Então você que está começando, claro, recomendo sempre o Linux Mint como a principal distro de início para você, mas eu recomendo também que você se aprofunde um pouco nos comandos, porque você consegue resolver bastante problemas por meio dos comandos Linux. Vou fazer outro vídeo explanando vários outros comandos, mas eu acho que por hoje é só, certo? Espero que você tenha gostado, espero que o meu amigo Diógenes Filho tenha entendido um pouco sobre os comandos e eu espero que você tenha gostado mesmo e também espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.